Bom dia novamente a todos. Então vamos dar início ao segundo bloco. Vamos para a Elisa. O segundo bloco não, ainda é o primeiro, gente, que é a parte de física com José Maurício. Finco Mendonça, José Maurício, Finco Mendonça. Eu lembro que era Finco Mendonça. Enfim. Ele é graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, a UFPR, Unidade de Curitiba, Centro Politécnico. Ele é pesquisador e extensionista sobre a mobilidade urbana na pandemia, no programa Ciclovida da UFPR. Bom dia, José. Obrigado pela presença. Uma boa aula a todos. Muito obrigado. Bom dia, João. Bom dia a todos. Acho que não vou conseguir a tela da stream, mas tá certo. E, bom, como eu já disse, me chamo José Maurício, curso em Engenharia Civil, aqui na Federal do Paraná, em Curitiba. Tenho 21 anos. E hoje é basicamente tentar passar um pouquinho do conhecimento que eu tive na faculdade, também na época estudando para a faculdade. Tem matérias de física que eu tenho bastante, que seria o caso de hidrostática, estática e um pouco de ondulatória, assim. E outras nem tanto, né? Então, ótica, assim, vejo muito pouco. Então, passar só um pouquinho do que eu sei para vocês. Espero que eu possa acrescentar um pouco na vida de vocês, mesmo que seja minimamente, assim. E é isso. Enxerguem essa não como uma aula, mas enxerguem como uma troca, uma conversa, assim. Qualquer dúvida pode perguntar, fica à vontade. Não estou aqui para julgar ninguém, justamente. Então, tipo, qualquer dúvida, alguma questão, pode ser até sobre outra questão, e até no final vou disponibilizar meus contatos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Então, fiquem à vontade, sintam-se livres, assim, para perguntar, interromper a qualquer momento, tá? E é isso. Deixa eu explicar aqui. Fechou? Aqui no comecinho o pessoal fala sobre um pouquinho sobre como foi chegar aqui, né? A parte, assim, de chegar na faculdade, uma cidade diferente. E no começo é bem complicado, o primeiro semestre, principalmente, porque a maioria do pessoal também vem de escola pública, eu também vim da Catotoc, então a gente chega na faculdade, a gente chega logo o cálculo e pensa, putz, que... Tipo assim, tu toma um choque, sabe, da matéria, porque você não viu nada no colegial. E ainda mais, aqui não tem pré-cálculo, né? Pelo menos até ano passado não tinha. Então, tu chega e toma um baque. E também, como eu entrei pelo SISU, entrei um pouquinho depois, que começou as aulas, um mês depois, mais ou menos. Então, tu realmente chega e fica muito desnorteado, assim. E o primeiro período foi bem complicado, tanto a questão de chegar em casa, não ter ninguém para conversar, ou essa questão da faculdade ser um pouco dura, assim. Então, mas, tipo assim, no primeiro momento tu se assusta, mas depois, tipo, vale a pena. Tipo, cada momento que você chegava aqui, não tinha ninguém em casa para conversar. Uma coisa que me ajudou muito foi o Discord, conversar com os meninos, com o Hideki, com o João Henrique. Então, é bom ter amigos familiares para conversar. Me ajuda bastante nesse período inicial, principalmente, até fazer amigos na faculdade e tal. E tipo, foi bem complicado, só que tipo, depois vale a pena. Porque, pelo menos eu, na época do colegial, era muito mais tímido do que hoje. É uma coisa que eu venho trabalhando. E nossa, tipo, foi muito complicado ter que correr atrás sozinho. Só depende de você, sabe? Tinha que perguntar onde era o prédio, onde era a matéria, ou o que tinha que fazer para pegar o auxílio. E, nossa, tipo, eu lembro que no primeiro mês eu já tinha visto que, tipo, eu tinha evoluído bem nesse lado, assim, nesse quesito. E eu fico feliz, fico feliz. Então, tipo, cada momento que a gente tem de incômodo nessa trajetória, assim, esse incômodo seria sair da nossa zona de conforto, e já vale a pena, porque acaba crescendo de alguma forma, sabe? Então, aproveite essa etapa inicial também. Talvez seja um pouco complicado, mas pensa que justamente isso te faz crescer de alguma forma. E acho que é isso de apresentação. Tá, vamos para o conteúdo programático. Certo. Lembrando que talvez não dê tempo para ver todos os módulos. Então, eu separei algumas questões. A maioria não é extensa. São questões simples, que é bom só lembrar de alguns conceitinhos a serem lembrados na hora do vestibular. É bom justamente para não errar bobeirinha e tal, ou para discutir outros, porque não é essa alternativa, porque é essa. Então, vou dar um tempinho normalmente para vocês fazerem.
varia de 1 a 2 minutos, assim. Vocês tentarem pensar na questão, porque são questões simples. E depois disso eu vou ler com vocês e vou resolver. Vou tentar ser mais didático possível. Espero que eu consiga. E caso vocês não entendam alguma coisa, explique de outra forma. Pode falar, pode perguntar, que eu estou aqui para tentar ajudar vocês de alguma forma. Pensa que isso aqui é justamente uma conversa. Então, sintam-se à vontade, assim. E, essa parte era isso. Beleza. José, a Maria Vitória vai estar te acompanhando, tá? Então, qualquer coisa, você recorre a ela vai estar lendo os comentários que o pessoal deixa no chat, e já coloca que o pessoal que está aqui é mudo. Por exemplo, a Michelle, obrigado, Michelle, bom dia por estar com a gente. A Michelle não fala, ela não abre o microfone, mas, Michelle, você pode escrever no chat, tá bom? Exatamente, é importante. Então, não precisa ser necessariamente por voz. Caso vocês queiram, podem, mas só mandar no chat aí que a Maria lê e passa para mim, beleza? É isso. Então, bora começar. A gente vai começar com estática. E, como talvez não dê tempo para ver todos os módulos, caso você, tipo assim, dependendo do tempo a gente vai acompanhando, talvez seja necessário a gente pular algum, a gente pode ir para que vocês tenham algum que vocês tenham mais dificuldade, ou que vocês queiram saber mais. Então, tem essa possibilidade também, sabe, de pular alguns módulos, caso vocês queiram. É isso. Tá. Então, vamos para a questão de estática. Eu vou dar essa uma questãozinha simples. A maioria das questões eu peguei do Enem, justamente porque o Enem, acho que é a maior porta de entrada, assim, para tanto universidade pública quanto particular. Então, mesmo que sejam questões simples, é bom lembrar de alguns conceitos, só para não esquecer na hora da prova, ou de fazer analogias para poder tentar entender a questão, tentar fazer a questão de alguma forma. E é isso, vou deixar um minutinho para vocês, e depois eu vou ler e vou ajudar vocês a resolverem, beleza? Vou cronometrar aqui. É muito estranho não estar vendo a câmera da stream. Opa, alguém falou alguma coisa? Já sei. E aí, gente, alguém indica alguma resposta? Aí, Maria Vitória. Como o pessoal está saindo assim, eles comentam uma. Se quiserem, justamente alguma resposta. A gente não está para julgar ninguém, então pode falar qual que é. Eu vou tentar explicar justamente porque é essa, porque não são as outras, tá? Então, acho que já deu aqui. Tá, acho que a maneira mais fácil, assim, de pensar é justamente, pelo menos eu em casa, às vezes a dobradiça da porta quebrava e dava alguns problemas, assim, né? Então, tipo, pensa que a porta seria esse livrinho, eu acho que fica assim, fica no lado correto, certo? Pensa que meus dedos são as dobradiças, certo? 2 dobradiças. E o livro seria a porta, certo? Então, lembrando que a porta tem um peso, ou seja, ela tem uma força para baixo, então a gente precisa de uma força nas dobradiças que sustente essa porta também, tá? Além das forças horizontais. Então, vamos lá. Considerando os 2 dedos das 2 dobradiças, a gente vai soltar um de cada vez, justamente para ver o que acontece com a porta, né? Então, primeiro soltando de baixo, quando a gente solta a dobradiça de baixo, a porta tende a tombar, certo? Então, essa dobradiça, ela tende a exercer uma força para a porta ficar reta. Então, ela exerce uma força para lá, certo? Então, essa força da dobradiça de baixo, uma força que vai para dentro da porta, que vai na direção da porta, certo? Que empurra a porta para não deixar ela tombar para cá, certo? Então, a força da dobradiça de baixo, a gente sabe que é para a direção da porta. Então, pelo menos eu, quando eu fazia assim, eu ficava pensando justamente já eliminando as alternativas, né? Então, sobraria a A e a D. Entre essas duas. Beleza, agora o caso, a gente seria analisar o caso de cima, tá? Dobradiça de cima.
Quando a gente solta de cima, a porta tende a tombar também, certo? Aqui, soltei, ela tende a tombar para lá. Ela tende a cair para fora, digamos. Porque assim ela abre, certo? Ou seja, a dobradiça de cima, ela tem o intuito de segurar a porta, de puxar ela aqui para não deixar ela cair, certo? Isso é o que acontecia em casa, eles quebrava de cima, aí ficava tombado assim, raspando no chão aqui, sabe? Então, esse que seria o intuito, assim, de analisar dessa forma. Ou seja, a de baixo, ela tende a empurrar a porta, e a de cima tende a puxar a porta, para ela não cair, certo? Ou seja, a de baixo tende a entrar na direção da porta, e a de cima tende a sair da porta, na direção da parede, segura ela, assim. Então, ainda continuamos com a e a D. Só que, como eu disse no começo, lembra que a porta ela tem um peso. Tem um peso, ela quer, digamos assim, cair. Então, a gente precisa, nas dobradiças, de uma força e também uma força vertical que também sustente essa porta, ajude a segurar. Então, entre a e a D, a gente só tem força horizontal, ou seja, não está sendo considerado o peso da porta. E na D, a gente tem a força diagonal somente para cima. Então, seria o caso correto justamente porque tem uma componente vertical que sustenta a porta, tem uma componente que sustenta digamos, a posição da porta, assim, certo? Nas horizontais. E seria isso. Então, o correto seria a letra D. Alguma dúvida, alguma coisa assim? Vocês acham que eu poderia modificar alguma coisa no modo de explicar, ou não sei, alguma sugestão? E à vontade, tá? Tá, bora para a próxima questão. Ó, só uma dica, José. Clica com o botão direito, aí na apresentação mesmo. Botão direito. Pior. Isso, apontador laser. Isso. Boa. A Michelle tá falando, Maria, você lê esses comentários aqui que a Michelle tá falando nos comentários, meu moleque. Vai ser útil. Vai ter umas questões bem úteis. Tá. Então, vou deixar um minutinho também para resolver essa aqui. É uma questãozinha simples, só que é bom lembrar de conceitos, ficar esperto em unidades também, tá? Que é importante. E é isso. Qualquer dúvida, pode perguntar. Se chegar numa resposta, pode mandar no chat aí, que a gente resolve. Vamos ver qual que seria a correta, beleza? É isso. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu quando estava estudando para vestibular, eu gostava bastante de estudar por questão, assim. Então, acho que pelo menos eu enxergo como um método muito bacana de estudar. Pegar a questão, tentar resolver, mesmo, sei lá, não sabendo nada sobre o assunto, quase nada, né? Pegava para resolver, então ia se pesquisar o porquê daquela ser certa e o porquê das outras não serem. Então, eu gostava muito de estudar assim, então acho que espero que a maneira que foi montado esses slides também possa ajudar, assim, dessa forma, a entender porquê de cada alternativa de cada resposta. Acho que era isso. Poderia colocar uma musiquinha de fundo aqui, né, mano? Tipo de vídeo. Bom, acho que a gente já pode resolver essa questão. Essa questãozinha tranquila é só lembrar da segunda lei de Newton e lembrar da formulazinha lá, que é força igual a massa vezes a aceleração. Então, é bom ter essa fórmula em mente para poder resolver a questão. Se eu estiver falando baixo ou falando muito rápido, algo do tipo, podem falar aí que eu dou uma melhorada aqui, tá? E, bom, então, basicamente, o que a gente tem nesse caso? Vamos por partes. A gente tem 7 anéis na corrente, cada anel pesa 200 gramas, certo? A força que está puxando essa corrente é uma força vertical para cima, e essa corrente está em movimento para cima, até ele citou aqui uma aceleração constante de 2 metros por segundo para cima. Então, é bom lembrar disso, tá? Ela está em movimento. Então, a força F é um pouco maior que a força P, certo? Porque se fosse igual, o corpo ficaria estático.
como está em movimento para cima, a força F é um pouco maior que a força P. Beleza. A força atua no meio da corrente, ou seja, como a corrente tem 7 anéis, é bom a gente seleciona no meio, seria o nosso primeiro, e seleciona uma das extremidades, ou seja, a gente teria um que seria o do meio, mais 3 das extremidades, seriam 4 anéis. Ok. Então, no nosso caso, temos, para o caso analisado, teriam 4 anéis, que está sendo puxado a 2 metros por segundo quadrado de aceleração. Beleza. Então, o primeiro passo para a gente é lembrar da formulazinha, força igual a massa vezes aceleração, né? E para calcular, justamente, a gente tem que pensar nos fatores. Seria a massa e aceleração. Lembrando que essa força igual a massa vezes aceleração não vai ser apenas o F, né? Vai ser justamente a diferença entre o F e o P. Lembrando que o corpo está subindo, então o F é um pouco maior que o P. Então, esse nosso F seria justamente esse F menos... Nossa, esse F menos P, certo? E, posteriormente, a gente pode passar para o outro lado. E podemos substituir também o P. O que seria exatamente o P, né? O P, nosso peso. Ele seria a massa vezes a aceleração da gravidade. E lembrando para esse caso aqui, como não foi dito outro valor, a gente assume como 10, tá? Certo, então a gente passa 2 fatores para o outro lado. Então a formulazinha ficaria F igual a massa vezes a aceleração, mais massa vezes a aceleração da gravidade. Como a gente tem 2 massas, a gente pode isolar. Então a nossa força ficaria igual a massa vezes a aceleração, mais a aceleração da gravidade. E tendo essa equaçãozinha mais simplificada, a gente já pode resolver. Lembrando que é importante de passar para o SI, passar para o Sistema Internacional de Unidades. Então, é bom deixar massa em quilo, distância em metros. Lembrem disso, tá? Aceleração em metros por segundo ao quadrado. E é isso. Então, substituindo os valores, na massa, a gente não teria 800, como a gente foi calculado antes. A gente teria 0,8, porque lembra que é em quilos. E multiplicando a aceleração dos dois. A aceleração do caso que ele deu, aceleração constante de 2 metros por segundo, e a aceleração da corrente seria a aceleração da gravidade, seriam 10 metros por segundo. Então, somando e multiplicando, a gente chega no valor de 9,6 newtons, ou seja, a força F, a força que está puxando essa corrente verticalmente para cima, é de 9,6 newtons. Então, parando nas alternativas, a gente chega aqui, seria a letra B, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, lembrando, pode mandar no chat aí, não entendi essa parte. Se quiser abrir o microfone também, fica à vontade, tá? Aqui tá. E tá. Vou baixar o aplicativo no celular também para poder acompanhar melhor o chat.